No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 fatores ambientais que podem ocasionar dificuldade de comunicação. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, de apertar o sininho para você poder sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo postado no nosso canal. Fator ambiental número 1 que pode ocasionar dificuldade de comunicação. Quando a gente tem ausência do elemento metal. Neste caso, a gente tem duas opções dessa ausência. Primeiro, a gente pode ter uma ausência do elemento metal na decoração de uma residência ou de um espaço comercial. Quando a gente tem a ausência do elemento metal na decoração de um espaço, isso pode ocasionar dificuldade de comunicação entre as pessoas que residem numa residência ou entre os funcionários de uma empresa. O ideal é que nós tenhamos sempre um equilíbrio dos 5 elementos dentro de um espaço. No segundo caso da ausência do elemento metal, ela pode estar relacionada a uma escassez do elemento metal na sua personalidade. É muito comum em consultorias, quando os clientes me relatam que possuem excesso de introversão, excesso de timidez, dificuldade de se comunicar e de se relacionar com os demais, é muito comum que esta pessoa tenha uma escassez do elemento metal dentro da sua personalidade. Neste caso, a gente tem que fazer uma cura transcendental para estar ajustando o elemento metal dentro da personalidade deste cliente. O elemento metal, dentro da teoria chinesa dos 5 elementos, ele rege a comunicação. Então, se você tem uma escassez de elemento metal, seja num espaço ou numa personalidade, a tendência é que você tenha uma grande dificuldade de comunicação com os demais. Fator ambiental número 2 que pode ocasionar dificuldade de comunicação. As janelas de um espaço. Dentro do Feng Shui, as janelas representam simbolicamente as vozes das crianças. Qualquer tipo de problema numa janela pode, no cotidiano da sua vida, trazer dificuldade de comunicação para os seus filhos. Se você tem uma janela que não é utilizada, uma janela que está tampada, uma janela que está quebrada, danificada, emperrada, suja ou com qualquer tipo de defeito, isso pode simbolicamente trazer uma dificuldade de comunicação para os seus filhos dentro da sua residência. Fator ambiental número 3 que pode ocasionar dificuldade de comunicação: as portas de um espaço. As portas de um espaço simbolicamente estão relacionadas com as vozes dos adultos. Qualquer tipo de problema que você tenha nas portas de uma residência, seja uma porta que não abre, uma porta que bate uma na outra, uma porta que não é utilizada, uma porta que está emperrada ou qualquer outro tipo de defeito que exista numa porta, ele pode trazer uma dificuldade, um bloqueio de comunicação entre os adultos. Como as portas representam simbolicamente as vozes dos adultos, todo e qualquer problema que exista nas portas de um espaço pode trazer dificuldade de comunicação para os adultos deste local. Fator ambiental número 4 que pode ocasionar dificuldade de comunicação: o alinhamento ou desalinhamento das portas. Dentro de um espaço, nós podemos ter portas que estão alinhadas, porém não estão 100% alinhadas. Existe um desalinhamento entre essas portas. Elas estão na mesma direção, porém estão desalinhadas. Simbolicamente, você pode ter um desalinhamento da comunicação dos moradores de um local ou dentro de uma empresa, dos funcionários do local. E isso vai gerar uma grande dificuldade de comunicação entre essas pessoas. Fator ambiental número 5 que pode ocasionar dificuldade de comunicação: quando você tem um corredor, em geral estreito e pequeno, com muitas portas, com excesso de portas. Como as portas representam simbolicamente as vozes dos adultos, se você tem um espaço pequeno que tem muitas portas, o que acontece? Você tem um espaço pequeno com muitas vozes. E esse excesso de vozes pode gerar uma dificuldade de comunicação entre os membros familiares desse espaço ou entre os funcionários de uma empresa. Fator ambiental número 6 que pode ocasionar dificuldade de comunicação: quando você tem uma desproporção
entre o número de portas e o número de janelas dentro de um espaço. Neste caso, você já vai gerar uma dificuldade de comunicação entre os pais e os filhos de uma residência. As janelas representam simbolicamente as vozes das crianças. As portas representam simbolicamente as vozes dos adultos dentro de um espaço. Você tem que ter uma proporção adequada entre o número de portas e janelas dentro de um espaço. Quando existe uma desproporção entre o número de janelas e o número de portas que existe dentro de um espaço, você está gerando um desequilíbrio, uma desproporção na comunicação entre os pais e os filhos. E isso pode gerar uma grande dificuldade de comunicação no âmbito familiar da sua residência. Esses são então os 6 fatores ambientais que podem ocasionar dificuldade de comunicação. Você já sabia desses fatores? Conta pra mim!